sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este é o primeiro vídeo de a série Mitologia Comparada, a história do dilúvio. Bom, eu sou o Lucas Rodrigues, você está no canal Geração da Palavra. Inscreva-se e ative o sininho de notificação. Segundo o relato bíblico em Bereshit, Gênesis 6, houve um grande dilúvio sobre a terra e Deus havia escolhido um homem justo que achou graça aos seus olhos. Seu nome era Noé. E Noé, ele constrói uma arca a pedido de Deus e coordena a entrada de todos os animais aos pares, tendo que dos animais puros entram 7 pares e dos impuros um par, cada um conforme sua espécie. E começa a pregar sobre um dilúvio que viria sobre a terra em forma de juízo, um juízo em forma de dilúvio que inundaria todo o planeta. Mas o propósito dessa pregação, apesar de ser de salvação, não incomodou os ouvidos daqueles que estavam ao redor de Noé, sendo que somente ele, sua esposa e seus 3 filhos e noras entraram na arca juntamente com os animais. E se eu te contar que a mitologia de outros povos também trata do mesmo assunto, contados de uma maneira muito semelhante. Outros povos, outras culturas relataram acerca do mesmo evento chamado na Bíblia de dilúvio. Atrahasis. A epopeia de Atrahasis, datada de aproximadamente 1600 a.C., teria narrado o mesmo evento de um dilúvio que teria inundado a terra, e Atrahasis foi aquele que construiu um grande barco colocando ali pessoas e animais. Atrahasis é o equivalente mesopotâmico a Noé do povo hebreu. A epopeia de Atrahasis, datada do ano 1600 a.C., narra que quando os deuses eram homens, eles faziam o trabalho forçado, eles suportavam a labuta. Em verdade, era a labuta dos deuses, o trabalho forçado era pesado, e grande era a miséria. Os 7 grandes deuses, Anunar ou Anunnaki, estavam sobrecarregando os Igigi, deuses menores, com o trabalho forçado. Então os deuses estavam cavando canais de água. Eles abriram canais e os deuses Igigi estavam cavando cursos de águas. Eles cavaram e abriram canais. E eles cavaram o rio Tigre e também o rio Eufrates. Eles abriram nascentes nas profundezas. E eles amontoaram todas as montanhas. Foram anos e mais anos de labuta. E grande o pântano que abriram. E por um tempo de 40 anos, tendo trabalho forçado, suportando o dia e noite, eles estavam reclamando e denunciando, resmungando no subsolo. Eles disseram: vamos enfrentar o nosso capataz, o prefeito. Ele precisa tirar o fardo pesado que está sobre nós. Então Enlil, o conselheiro dos deuses, o guerreiro, disse: venha, vamos retirá-lo da sua morada. Enlil, conselheiro dos deuses, venha, vamos retirá-lo de sua morada. Então os Anunnaki ouviram as palavras deles, e eles atearam fogo das suas ferramentas e colocaram fogo em seus espaços. Atearam fogo nas suas cestas de trabalho, e eles foram todos, cada um dos Igigi, à porta da morada do guerreiro Enlil. Então, a perspectiva do tempo mudou, e Haddad, o deus da tempestade, começou a rugir nas nuvens. O deus que
ouviu o seu clamor, trouxe piche para selar a porta da grande embarcação. Naquele momento, ele havia trancado a sua porta. Haddad estava rugindo nas nuvens, os ventos estavam furiosos, como por ele estabelecido, e ele cortou a corda de amarração e lançou o barco. Então Anzu rasgou o céu com suas garras, e então derramou-se sobre a terra as muitas águas como um pote, e o dilúvio veio. Mas não foi somente a Bíblia ou a história dos Anunnaki que narram sobre o mesmo evento. A epopeia de Gilgamesh também vai falar sobre um evento de dilúvio. Então eles estavam queixando de um abuso de poder. E os súditos de Gilgamesh, o rei de Uruk, levam as suas queixas até os deuses por conta desse abuso de poder do rei. E as divindades criam ser igual a Gilgamesh, Enkidu, para competir e lutar com ele, para que Uruk conheça a paz. Mas antes que Enkidu possa desafiar Gilgamesh, ele precisa ser humanizado por Shamhat, uma prostituta sagrada que o seduz e passa 6 dias e 7 noites com ele. Depois disso, ele deixa de ser o selvagem que era e tem sabedoria e compreensão mais amplas. Então, Enkidu e Gilgamesh criam um laço de amizade e juntos intentam matar o rei. Então, quando eles conseguem desafiar ali o rei e conseguiram remover o coração e pulmões daquele rei, cortando-lhe o pescoço. Então, Enkidu olha o resultado das ações e diz a Gilgamesh: devastamos esta terra. O que diremos aos deuses quando voltarmos? E após a batalha, Gilgamesh está limpando os vestígios da luta e a deusa Ishtar deseja e pede que ele se case com ela, prometendo-lhe dar riqueza e poder. Mas Ishtar é a deusa da guerra e do amor, do sexo e da violência. E um pedido de casamento dela é um negócio muito arriscado. Então, recusando-se, Ishtar fica enfurecida e pede a seu pai, o deus do céu e rei dos deuses Anu, que envie um grande monstro à terra para matar Gilgamesh e destruir Enkidu. Tal monstro é o touro do céu, um animal feroz que destrói tudo em seu caminho. E conseguem então os inimigos matar aquele touro, e o pavor entrou em minha barriga, com medo da morte fico vagando pela planície. Assim percebe, ao seguir em frente Enkidu, que um grande funeral começa a pensar, passar por sua cabeça e também sobre a sua mortalidade. Então havia ali o qual teria de sobreviver às águas da morte, ou seja, ao dilúvio, descobrindo o segredo da imortalidade, Utnapishtim. Utnapishtim é conhecido como o rei que da morte fugia, e ele também aparece em outras obras da literatura babilônica. Então há uma pergunta direcionada a ele por parte de Gilgamesh: como ele teria se tornado imortal? Então ele responde que há muito tempo os deuses haviam lhe dito que iriam inundar o mundo
e que ele deveria construir um navio e transportar todas as sementes da vida nele. Então, quando a chuva parou, diz Utnapishtim, ele abriu uma escotilha e viu apenas água. Todos os humanos haviam morrido. Então eu me ajoelhei e chorei, as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Depois de enviar uma pomba e uma andorinha, que voltaram quando não conseguiram encontrar um lugar para pousar, ele soltou um corvo, e quando viu que este não voltava, deixou todos saírem do barco e fez uma oferenda aos deuses. Você deve estar se perguntando, eu já li isso em algum lugar. Segundo o relato bíblico, a pomba foi o animal usado por Noé. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Gênesis capítulo 8, versículos 8 ao 12. Mas o dilúvio não se limitou às culturas do Oriente. Na Grécia Antiga também se conhecia uma história sobre um suposto dilúvio. Zeus, o deus supremo do Olimpo, quis destruir os homens da Idade do Bronze por causa de suas perversidades e vícios. Enviou então um dilúvio e pediu ajuda a seu irmão Poseidon, o deus dos mares. As águas dos rios e dos mares inundaram toda a terra, engolindo rebanhos, casas e homens, assim também como os animais. Então o titã Prometeu, uma raça gigantesca que habitou a terra no início dos tempos, advertiu seu filho Deucalião, o mais justo dos homens, e Pirra, a mais virtuosa das mulheres, sobre o dilúvio. Instruiu o casal a construir uma grande arca, onde durante 9 dias e 9 noites flutuaram sobre as águas do dilúvio e acabaram por encalhar nas montanhas do Parnaso. Terminada a inundação, Zeus lhes enviou Hermes, concedendo-lhes a satisfação de um desejo. Deucalião pediu que renovasse a humanidade. Foi-lhe ordenado então que a atirassem para trás dos ossos de sua mãe. Pirra se horrorizou desta impiedade e disse: não podemos profanar os restos de nossos pais. Então Deucalião lembrou-lhe que os deuses falam por metáforas e interpretou os ossos como sendo pedras, os ossos da terra, que é a mãe comum de todos. Então os dois apanharam pedras e começaram a atirá-la para trás, sobre os ombros. Então Deucalião atirou e nasceram homens, das que Pirra também atirou e nasceu mulheres. A mitologia hindu também trata de uma questão de dilúvio. O deus Vishnu, por 10 vezes, desceu à Terra assumindo a cada vez uma forma diferente, isto é, apresentando-se sob novo avatar como animal, humano ou a mistura de ambos. O primeiro avatar foi o peixe Matsya. Então conta-se um sábio que um dia o pequeno animal suplicou que o levasse consigo e cuidasse dele. Então o sábio Manu colocou o peixinho numa jarra, mas o animal cresceu de tal modo que foi necessário transportá-lo para um tanque. No dia seguinte, já não cabia no tanque e passou para um lago. No outro dia, o lago já era pequeno para contê-lo. Leve-me para o mar, disse o peixe a Manu. Manu obedeceu, e como recompensa, o peixe Mitsaya advertiu do dilúvio que aconteceria em breve, cobrindo toda a terra. Então enviou-lhe um grande barco e deu-lhe a ordem de nele colocar um casal de cada espécie vivente e sementes de todas as plantas. Em seguida mandou-o entrar no barco.
Logo que Manoa embarcou, o oceano submergiu, via-se apenas Matsya, o deus Vishnu sob a forma de um grande peixe unicórnio, com escamas de ouro. Manoa amarrou uma corda ao chifre do grande peixe. Viu então que a corda era a serpente Vasuki, e a humanidade, os animais e as plantas foram assim salvos da destruição geral. E aqui também nas Américas tivemos relatos mitológicos sobre um dilúvio. O grande deus Inca, criador de tudo, chamado de Viracocha, tinha feito a terra e o céu e criado a primeira humanidade. Ele ordenou que os homens guardassem harmonia entre si, obedecessem a um código moral, servindo e honrando. Uma parte das suas criaturas, contudo, deixou-se dominar pelo orgulho e entregou-se a maldades, vícios e devassidão. Encolerizado, Viracocha transformou os devassos em pedras, outros em animais e afogou os demais. Mandou em seguida o grande dilúvio chamado Unopachacuti para cobrir o mundo. Popou 3 indivíduos destinados ao repovoamento. Quando as águas desapareceram, restou apenas o lago Titicaca para os homens lembrar do dilúvio. Viracocha criou uma nova humanidade e mandou-a povoar diferentes regiões. Retirou do lago o sol e a lua para fornecer luz. Naqueles dias a lua era mais brilhante que o sol, o que a fez adorada por muitas tribos. Um dia, com muitos ciúmes, o sol lançou um punhado de cinzas à face da lua, tornando seu brilho opaco e de cor cinérea. Bom, então, como podemos ver, o dilúvio não foi um relato unicamente bíblico. A mitologia comparada nos ensina que há relatos que se relacionam com a mesma história narrada nas páginas da Bíblia. O que isso tem a nos revelar? Será que a Bíblia é um livro copiado? Será que a história ensinada por Moisés ou ensinada a ele foi uma cópia de outras civilizações? O que você pensa a respeito disso? Deixe aí nos comentários e não esqueça de inscrever-se no canal. Até a próxima!